Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, meus amados. Amados, estamos na campanha dos Salmos, estamos no Salmo 42, ministramos o Salmo 41 e foi uma bênção, não é? Estamos assim demorando para fazer essas lives, mas com a graça do Senhor, estamos aqui de volta e com a graça do Senhor vamos publicar mais uma vez a palavra do nosso Deus. Então essa live vai ficar salva para quando você aí, não sei quando você vai estar me assistindo, você poder compartilhar e meditar na palavra do Senhor. Você que é crente, você que segue aí no Facebook de Tamiris Roberta, essa live eu também baixo e coloco lá no PR Erivaldo Silva Oficial. Vai lá, se inscreve no canal lá no YouTube, me acha lá, que eu compartilho também com os irmãos que estão inscritos lá no canal. Amém? Então estamos aqui nesta campanha do livro dos Salmos, que é uma bênção. Estamos já no Salmo 42. E chama todo mundo, compartilha, abre o coração, chama os crentes e vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, pedir a graça e misericórdia, pedir que o Espírito Santo fale conosco, abra o nosso coração, abra o teu coração e a gente vem aprender com Deus o que Ele tem para nos ensinar nesse Salmo poderoso. A nossa alma deve ter sede de Deus. Amém? Ore comigo. Pai, bendito seja o teu nome para toda a eternidade. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Quero te agradecer por estar vivo, por ter este presente de estar sim aqui, meu Pai, compartilhando a tua palavra. Obrigado por esse dia, por dormir e acordar e estar vivo, Pai. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Nos ajude. Abra a porta da palavra, do entendimento, da revelação, Pai. Salva almas para o teu reino. Edifica a tua igreja no conhecimento, meu Pai. Fale conosco. Venha consolando todos aqueles, meu Pai, desconsolados. Conforta, anima, dá força, dá ânimo e dá graça. Pai bendito e eterno, seja assim. Glorifica o teu nome mais uma vez, como o único Deus vivo e verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem tu enviaste, fale conosco, nosso coração está aberto para ouvir o que tu tens para nós. Bendito Paizinho, já te peço e te agradeço, cura a alma e o corpo. Assim, para o teu nome ser cada vez mais glorificado em nossas vidas, já te agradeço em Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Se você estiver com a sua Bíblia, abra, seja no celular, no tablet, no computador, não sei onde você está me assistindo, mas se não estiver com a sua Bíblia, não sei a hora depois dessa live, onde você estiver, que salmo é esse? Não é salmo de Davi, é salmo dos filhos de Coré. E vamos aprender um pouquinho o que esse salmo quer nos dizer. Tem apenas 11 versos, Deus vai falar muito conosco. Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me diziam constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu costumava ir com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite sua canção estará comigo. Um coração, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que
ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e meu Deus. Oh, glória a Jesus. Salmo 42, Salmo dos filhos de Coré. E para quem não sabe, pensa que esse salmo é de Davi, não é. É Salmo dos filhos de Coré. E sede da alma, fala aqui da esperança no dia de angústia, das aflições, das intempéries da vida. E tem muita lição para a gente aprender com o Espírito Santo de Deus. No livro de Números, no capítulo 16, há uma rebelião contra Moisés e Arão. Quem está lá? Coré, Datã e Abirão. Eles eram os chefes dos levitas. Então, vinham da tribo de Levi e eram músicos e estavam ali caminhando, né, no deserto, rumo à terra de Canaã. Mas eles tiveram uma raiva tremenda contra Moisés e Arão. E disseram que a unção de Arão foi dada por Moisés e não por Deus. Eles disseram: toda a congregação é santa, que Moisés quer ser o nosso chefe. E achou o quê? Porque Arão era irmão de Moisés, Miriam, panela, arrumadinho ali, e quiseram se rebeliar contra o ministério de Moisés e de Arão. Então, Deus não gostou desta resenha entre eles no deserto, e Moisés disse que quem ungiu Arão não foi Moisés, foi Deus. Separou para ser o primeiro sumo sacerdote, representando o próprio Senhor Jesus, Arão. E Moisés como profeta, legislador ali. Então Moisés foi orar. E quando Moisés orou, Deus ficou indignado e disse: amanhã traga todos eles, cada um chefe dos levitas fique diante da sua tenda e traga uma vara. A vara que florescer é a vara de quem eu escolhi. E no outro dia, Moisés mandou chamar, eles disseram que não iriam, principalmente Coré, os rebeldes, Coré, Datã e Abirão, mais 250 que eles se manifestaram contra Moisés e Arão. E eles não quiseram, Datã e Abirão disse que não iriam. Então Moisés disse: venham se reconciliar, se recompor. Aí no outro dia, os chefes dos levitas ficaram em frente às suas tendas, cada um colocou uma vara. E Moisés disse: se Deus matar esses homens como mata qualquer um, saberá que isso aqui foi do meu coração. Mas se Deus fizer algo novo, abrir o céu e abrir a terra, engolir vocês vivos e tudo que de vocês, vocês vão saber que quem levantou meu irmão foi Deus. No mesmo instante que ele termina de falar, a terra se abre. O milagre acontece, Coré, Datã e Abirão e 250 rebeldes foram engolidos vivos. A vara de Arão floresceu, a vara deu amêndoas, né? A vara de amendoeira. Tanto é que na Arca da Aliança tinha as duas tábuas dos 10 mandamentos, o vaso com maná e a vara de Arão que floresceu. E ali uma praga começou e Deus começou a exterminar todos os murmuradores. Foi um desespero terrível. Arão, junto com Moisés, oferece um sacrifício a Deus para a praga parar, a ira de Deus cessar. Então Deus ali se aplaca a sua ira e mostrou que quem levantou Arão foi Deus. Primeira lição. Quem Deus chama, Deus confirma. Eu não preciso dizer que eu sou um pastor, Erivaldo. Eu não preciso me gabar. Tá vendo meu anel aqui, Aliança? Eu tenho meu anel de teologia, tá lá guardado. Tem aí os diplomas do curso, o bacharel em teologia. Então eu não preciso me gabar, eu não preciso dizer que eu tenho um bacharel em teologia. Eu não preciso estar com o anel no meu dedo aqui para dizer que eu tenho o curso teológico. Eu não preciso nem dizer que o Espírito Santo habita em mim. Não preciso. Veja que quem defendeu Arão foi Deus que ungiu Arão. Moisés decretou: se Deus matar vocês, como mata qualquer um, vai saber que fui eu que fiz. Mas se Deus fizer algo novo, abrir o céu e a terra, engolir vocês vivos, você vai saber que colocou meu irmão aí foi Deus, não fui eu não. E ali, olha, a terra se abriu. Deus não tem negócio com rebeldes. Rebelde é insubordinado, insubmisso. Ele não atende à autoridade soberana que é Deus
Ele não atende à autoridade de pai, de mãe, de presidente, de juiz, delegado, de qualquer autoridade. Romanos 13, do 1 ao 7, Paulo diz que toda autoridade é colocada por Deus, mas Deus não vai honrar autoridade corrupta, que já é o diabo que entrou. Mas veja que quem desonra pai e mãe, os mandamentos do Antigo e do Novo, quem desobedece o filho, desobedece pai e mãe, Deus encurta os dias na terra, porque o pai e mãe é autoridade, eles são autoridade dos filhos. Então quem desobedece, Deus encurta os dias na terra, já é decreto, irrevogável, não é? Então Arão e Moisés foram colocados por Deus. Os 250 rebeldes quebraram a cara, bateram de frente. Jesus, lá em João 8, Jesus diz que ele não se glorificava. Ele diz, quem me glorifica é quem me enviou. Eu não preciso bater no peito de me gabar de que eu sou Cristo, eu sou o Messias. Ele diz, eu não recebo elogio de homens. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo. João capítulo 8, depois você lê. Ele está discutindo ali com alguns fariseus incrédulos. Diz, eu não recebo elogio de homens, ou seja, eu não recebo glória dos homens, gabação dos homens. Quem me enviou é quem me glorifica. Aleluia. Então, quem vai dar testemunho de mim é quem me ungiu, é quem me chamou, é quem me escolheu. Pega essa primeira lição aí dessa história de Números capítulo 16. E se meter a besta, bateram de frente com a autoridade que Deus levantou e caíram por terra, porque aquelas autoridades estavam, olha, de bem com Jeová, estavam obedecendo a Deus. E a autoridade que desobedece, Deus não vai justificá-la, porque está em pecado, transgrediu a lei do Senhor. Mas as autoridades que obedecem é o próprio Deus que levantou, é o próprio Deus que vai defender, que vai esmagar, que vai abater, abrir terra. E não pense que porque estamos na nova aliança, no Novo Testamento, que Deus mudou. Em Atos 5 está ali a referência clássica, Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo na frente de Pedro. E o que aconteceu? Morreu Ananias, 3 horas depois morreu Safira, porque mentiram, deram lugar para Satanás. Então ali mesmo é uma referência clássica de que Deus não muda. Em Atos 13, tem um perturbado atrapalhando Paulo e Barnabé pregar o evangelho. Então Paulo diz, ó filho do diabo, tá lá, eu não vou ler aqui para ganhar tempo. Atos 13, ó filho do diabo, inimigo de toda a justiça, até quando vai perturbar os retos caminhos do Senhor? Vai ficar cego. Na mesma hora, o Espírito de Deus cegou aquele enviado do diabo que estava atrapalhando a pregação do evangelho. E mais referências bíblicas. E no decorrer da caminhada da igreja, todos aqueles que metem a cara e querem atrapalhar o progresso da igreja está na frente do Espírito Santo, está na frente de Deus. E é o próprio Deus que arranca. Então, fique descansado e descansada, relaxe no Senhor, pois foi Deus quem lhe escolheu, é Deus quem vai lhe justificar. Diga um amém bem gostoso, diga. Não vá bater boca, não vá dizer que foi Deus que me ungiu. Se não crê, dê glória e aleluia. Deixe que o Espírito Santo vai testificar. Você tem convicção que Deus lhe escolheu? Então, primeira lição é que deixe Deus lhe justificar. Vara florescerá. Tá aí os frutos. Veja os resultados. Se Deus está comigo ou se eu estou blefando. Primeiro ponto foi isso aí. Agora, os filhos de Coré, eles não se misturaram com essa rebelião. Aqui é a introdução do Salmo 42. Eles não se rebeliaram. Eles não ficaram juntos com esse povo rebelde. Veja aí, Números no capítulo 25. Números 25. Versículo 9. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e Arão na congregação de Coré. Farinha do mesmo saco. Quando moveram a contenda contra o Senhor, e a terra abriu a boca e os tragou com Coré, quando morreu a congregação. Quando morreu. Quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Olha o sinal que Deus deixou, que mexeu na autoridade dele. Morreu. Tem gente que morre, irmãos. Não brinque não. Deus não tolera pecado de murmuração, não. Deus não tolera pecado de rebelião contra a sua autoridade, irmão. Por isso que é Deus quem defende.
é pedir a morte. Veja Saulo perseguindo a igreja em Atos 9. Jesus, no instante, parou aquele homem e tornou-se pregador do evangelho. Olha aí. E foram 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Coré não morreram. O que aconteceu aqui? Eles tiveram que sair do arraial. Eles não continuaram peregrinando. E alguns entendem que eles ficaram peregrinando pelo deserto. E por não se levantar uma revanche contra Moisés, por ser filho de Coré, o pai morreu pela desobediência, não é? Eles ficaram vagando e os israelitas foram caminhando para Canaã. 40 anos depois, eles estão entrando no comando de Moisés, no comando de Josué. Moisés morre, Josué entra junto com Caleb, que saíram do deserto, e aqueles que cresceram durante 40 anos nessa peregrinação. Muitos que saíram do Egito morreram, todos ali por desobediência. E aqueles que foram crescendo, eles que, a segunda geração, né? Eles que entraram. E para esses filhos de Coré voltarem para a congregação, teve um alvará de Deus, uma liberação de Deus, para que eles não se rebeliassem. E essa história aqui é linda, ela é maravilhosa. Por quê? Como eles começaram a compor. Alguns entendem aqui que essa composição foram feitos por alguns salmistas e os filhos de Coré interpretaram o Salmo 42. Um fez a composição e eles interpretaram com melodia, né, com harmonia, e cantavam esse Salmo 42. E assim, por eles voltarem a congregar no arraial, voltarem para o seu próprio povo, foi uma concessão de Deus para que esses filhos não se rebeliassem contra as autoridades, com uma revanche, naturalmente. E quando fala desse Salmo 42, fala de uma restauração da parte de Deus. Por isso que a nossa alma deve ter sede de Deus, fome de Deus, anelar a presença do Criador, ter Ele consigo. E assim Deus restaurou a comunhão com o próprio Criador e com o povo de Israel. Deus restaurou esse relacionamento com os filhos de Coré. Tem vários salmos dele, né? Esse é o Salmo 42, é o Salmo 44 ao 49, tem o Salmo 85, 87, o Salmo 88. E se você tiver na sua Bíblia a epígrafe assim, ó, Salmo dos filhos de Coré, aí você vai entender a história deles, que não eram para eles estarem vivos. Veja que coisa tremenda, não eram para eles estarem vivos. Em Ezequiel 18, Deus fala que os pais não levarão os pecados dos filhos. Os filhos não levarão os pecados dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Vá anotando aí, Ezequiel capítulo 18. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo. Capítulo 18 de Ezequiel. Cada um vai morrer pelos seus próprios pecados. E os filhos de Coré não levaram a mazela da rebelião do seu pai. E agora? E eles tiveram o privilégio de continuar na congregação, adorando e servindo a Deus. Meu pai morreu no dia 1 de outubro do ano passado, 2023. Agora vai fazer um ano em 2024. Meu pai morreu, infelizmente, sem o perdão dos pecados. Ele não queria nada com Jesus. E partiu, segue-se o juízo agora, que ele prestará diante do Criador. Eu não levarei as mazelas dos pecados do meu pai. Não levarei, porque a minha vida é outra. Estou em Cristo. Aleluia, glorificado seja Deus. E daqui eu entendo muito bem como os filhos de Coré, eles se comportaram diante de Deus. Eu trago isso literalmente para mim, pois meu pai morreu sem se converter, sem querer nada com o Criador. Coré, Datã e Abirão, os 250 foram engolidos vivos, reservados para o juízo de Deus, e o nome não está no livro da vida, serão lançados para o lago de fogo. Imagina, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então eu entro de cabeça nesse Salmo 42, porque como eles foram restaurados à presença de Deus, pois eles não estavam na rebelião do seu pai. Aleluia, hein? Glória a Deus. Quantos filhos estão órfãos? Eu fiquei órfão de pai, minha mãe ainda está viva. Quantos órfãos estão aí? E a Bíblia diz que Deus é Deus
de órfãos e viúvas. Ele é o meu Pai Celestial e meu Deus. Não tenho mais pai. Quantos estão aí sem pai, sem mãe? E não levam a carga maligna, maldita, azarada dos pais que não quiseram nada com Jesus. Deus muda o contexto dos filhos, visto que os pais se rebeliaram, ainda para piorar, contra aqueles que Deus levantou para ministrar. Arão, como sumo sacerdote, Arão representava Cristo, Moisés como profeta e legislador, que representando Cristo, aleluia. Coré, Datã e Abiram, os 250 bateram de frente contra Cristo, contra o próprio Deus. E Deus não tolerou. Romanos 6, 23, salário do pecado é a morte. Então, por esse pecado, e Deus não tolerou, a terra se abriu. Quantas terras vão se abrir ainda em 2024, irmãos, com tanta gente xingando pastores, missionárias, o irmão da igreja, a irmãzinha da igreja? Quantas covas abrirão com aqueles que estão se rebelando com as autoridades que Deus levantou? Você está vendo aí Deolane, essa notícia, né? Que ela está presa. E outro homem na Bahia, que foi achado também envolvido nessa maracutaia desse jogo de azar, ele trocou tiro com a polícia, ele foi morto. A polícia, a autoridade que Deus levantou para prender os marginais, e ele trocou tiro com a polícia, porque o dinheiro que ele estava também fazia parte de tráfico de drogas, e esse dinheiro aí era totalmente, como lavagem de dinheiro, totalmente contrabandeado. E ele trocou tiro com a polícia e o cara foi assassinado. Não foi preso, mas foi morto, porque ele não quis se entregar, que ele seria preso também nessa maracutaia, dessa lavagem de dinheiro que Deolane, né? Deolane, ela e a mãe dela estão presas, e tantos outros aí que serão também presos. Peitaram a autoridade e morreram. Coré, Datã e Abiram, 250, peitaram e morreram, mas seus filhos não. Glória a Jesus. Seus filhos não participaram. Em Números 27 também tem outra história aqui muito, muito, muito interessante de ler e de contar. Números 27, versículo de 1 a 4. Chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, por não ter filhos, ter tido filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou sua causa perante o Senhor. Falou o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofiade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Falarás aos filhos de Israel: Quando alguém morrer e não tiver filho, fareis passar sua herança à sua filha. E se não tiver filha, dareis sua herança a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Está em Números 36 também, essa referência aqui de que passou o direito para ela. O pai delas não estava na maracutaia, no cambalacho ali da rebelião. Morreu nos seus próprios pecados. E não tinha filhos. E elas foram lá reclamar o seu direito a Moisés. Passa o direito nosso pai para nós. Ele não estava envolvido nessa bagunça não, de Coré, Datã e Abiram, não. Então ele não tem culpa no cartório. Porém não deixou filhos
Porque sabe que aqui é a bênção da primogenitura, o direito do primeiro filho, herdar tudo que é do pai. Mas não tinha, e nem irmãos, filho único, passa o direito para nós. Ali foi instituída uma nova lei, não tinha esse negócio, olha aí. Mas elas reivindicaram o direito e Deus instituiu uma nova prescrição ali. Vai, Moisés, diz aí o povo de Israel, quando morrer, né? O pai, se tiver filho, passa por filho. Se não tiver filho, se tiver filhas, passa para as filhas. Se não tiver filhas, passa para os irmãos. Se não tiver irmão, passa para o parente mais próximo, Moisés. Mas que ninguém fique aí sem direito. E elas conseguiram. Veja que coisa linda, se não participa de uma rebelião. A herança, Deus faz chegar para você, você faz herdar. Estamos na nova aliança em Cristo Jesus. E Deus também fez chegar a nós um direito que não era nosso. Mas Jesus pagou a nossa dívida e nos trouxe esta bênção de receber este direito, crente. Deus ainda é o Deus que dá direito. Onde você não tem, Deus entra em cena em Cristo Jesus e faz você ter. Você crê? Toma posse. 2024 ainda não chegou, mas Deus vai lá nos papéis, como foi para a filha desse servo do Senhor, e Deus faz uma reviravolta e faz você ter um direito qual o pai e a mãe não deixou. Mas Deus entra lá e diz, vai ter direito. É o Deus justo que vê que a sua causa é reta e lhe dá o direito que lhe pertence. Dê glória a Deus por isso, que esse Deus é um Deus que ainda faz a gente ter um direito que não tinha, mas ele faz ter. Os filhos de Coré, eles não entraram nessa rebelião. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 19, os amonitas e os moabitas pelejaram contra Josafá. Josafá orou e Deus usou Jaziel e disse que a peleja era de Deus, não é? Mas vejam que colocou os levitas para cantar, os filhos dos coatitas, os filhos de coraitas, louvaram a majestade santa. A descendência dos filhos de Coré, a descendência de Coré estava ali, ó, fazendo parte, louvado seja Deus, fazendo parte dos levitas louvando a majestade santa, e Deus fez os amonitas e os moabitas se matarem. Olha Deus restaurando, trazendo de volta para a sua presença e confirmando ali a comunhão com os levitas. Esse salmo fala de muita restauração, pois eles tiveram sede de Deus, eles não compactuaram com a rebelião, eles não entraram nessa gandaia maligna, maldita do diabo, eles foram contra, eles não entraram, então Deus não pesou a mão contra essa descendência de Coré. E Deus, ele cuidou, preservou e livrou a descendência de Coré, pois não entrou nessa rebelião. E ficou esse exemplo. Estamos vendo aí, ó, morte à torta e à direito. Gente desrespeitando Deus, não querendo nada para nada com o Senhor. E vamos ver as pessoas se perdendo. E não querem nada, e não se arrependem dos seus pecados, não se convertem, não querem nada. Aleluia. Então fica aqui nas redes sociais essa mensagem do Salmo 42. Deus, ele vai restaurar quem tiver sede dele. Se não tem sede de Deus, não tem fome de Deus, não tem prazer de Deus, como é que Deus entrará? Me diga. Se você não me quer, como é que eu vou forçar você a me querer? Tem lógica de doido, né? É a natória, é a pulsa, da tapa, me quer na tora? Não, está errado. Então, se não quer o Senhor, não deseja o Senhor, não tem fome do Senhor, Deus entrega. Romanos capítulo 1. Paulo diz que Deus entregou o desejo de seus corações. Conhecendo Deus, sabendo que era Deus, não glorificou, honrou a criatura do que o Criador. Deus entregou as coisas infames dos seus corações para fazer coisas que não convém. E no versículo 32 de Romanos capítulo 1, aqueles que praticam e aqueles que consentem são entregues a quê? A morte. Pois não tem prazer em Deus. Não tem, crente. E outra coisa, Deus é espírito, não é? João 4:24, Jesus diz à mulher samaritana que Deus é espírito. Quantos estão na lista negra de Jeová? Quantos estão, irmãos? Ano 2024.
os presunçosos, Tiago 4, 13 ao 16, que fazem plano de ir para cá e para lá. É ano de eleição. Quantos candidatos morreram, ficaram pelo caminho? Esse ano, guerra política. Quantos ainda daqui para outubro, mês que vem, quantos podem nem chegar lá? E aí? Se Deus quiser e a gente viver, faremos isso ou aquilo. Tiago 4, versículo 13 ao 16. Tal glória como essa é maligna, diz o apóstolo Tiago. É muito sério, irmãos. Essas pessoas brincam com a palavra de Deus, brincam com as coisas do Senhor, vivem como se Deus não existisse, e daqui a pouco está pagando o pato aí e pagando para ver. Então o Salmo 42 é um salmo de restauração daqueles que querem Deus, crê em Deus. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito, em verdade. Jesus disse à mulher samaritana em João 4, 23 e 24, Deus é espírito, importa aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores. A palavra avodá, a palavra hebraica, fala de subordinação, obediência, temor, respeito, humilhação e trabalho. Quem crê em Deus e o adora, então trabalha para Deus, se prostra diante de Deus, reverencia a Deus, respeita, treme diante de Deus, pois crê que Ele existe, crente. São essas pessoas que Deus está procurando. Veja que o mundo tem muitas religiões, e só pode chegar em Deus por Jesus. E muitos desprezam o nosso Senhor e Salvador. O Salmo 42, o plano de fundo desse salmo é essa história. Coré pecou, seus filhos não pecaram por Coré pecar. E o pecado da murmuração, que é a difamação, a calúnia, uma injúria, Deus não perdoou. A terra se abriu e eles foram jogados para o lago de fogo. Eles foram jogados para o abismo. No final da história serão ressuscitados, serão lançados para o lago de fogo. Mas os filhos não pecaram. E eles permaneceram fiéis a Deus e, evidentemente, eles creram no Messias, não é? Viveram crendo. E eu creio que sim, eles alcançaram a salvação das suas almas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, para Deus restaurar, tem que ter sede dele. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois serão fartos. Jesus, em 1 Coríntios 1,30, foi feito redenção, justiça, salvação, né? Deixa eu ler aqui para não falar errado. 1 Coríntios 1,30. Cadê? Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Justiça. Jesus diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Quem é justiça aqui? É ele. A justiça personificada. E a felicidade, o contentamento, você está nesse momento emocional de alegria, é quem tem fome e sede de justiça. E Paulo diz aos Coríntios que Jesus foi feito justiça, é fome do próprio Jesus. Se tem fome do próprio Jesus, é fome do próprio Deus. Porque Jesus disse, quem olhar para mim não vê a mim, mas vê meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Então, fome, sede, desejo de fazer o que é correto, é desejo do próprio Jesus. Desejá-lo, almejá-lo, querer Jesus. E como eu entendo isso aqui? Gálatas 5, versículo 19 ao Gálatas 5, versículo 22. Os frutos do Espírito Santo. O amor do Espírito Santo, a fé, a alegria, a paz, mansidão, temperança, a longanimidade, benignidade, o perdão, a misericórdia, a justiça dele, os atributos do Espírito Santo estarem impregnados em nós. A gente querer se esvaziar, quenoses de Cristo, né? Esvaziamento, e se encher do Espírito Santo. Romanos 13, 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não cumprirei as concupiscências da carne. Vamos ler aqui. Romanos
13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Se revestir do Senhor aqui é estar com a visão dele, no plano dele, no projeto dele, querer tudo dele. Você se vestir é você estar identificado com tudo que é dele. Então, para Deus restaurar, primeiro, pega aqui, a primeira bênção é o próprio Deus. É o próprio Deus, ele é o galardão. Em Gênesis 17, Deus disse a Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, o primeiro prêmio é o próprio Deus. As demais coisas ele acrescenta. Dê glória a Deus aí, crente, por isso. Então, é o próprio Deus. É o nosso maior presente. Por que a gente canta? Por que a gente lê na Bíblia? A presença de Deus. Porque ele é o nosso primeiro presente. Ele é o primeiro presente. Então, para Deus restaurar o pecador, a presença, o pecador tem que desejar o Criador. A criatura tem que ter fome. Desejar o que é fazer correto. Que Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo. Deus é eterno. Aleluia. Deus é fiel, Deus é amor, Deus é paz, Deus é luz. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é longanimidade, Deus é temperança. Aleluia. E uma das coisas, Deus é santo, então tem que vir para a santidade, separar-se do pecado. Irmão, jamais Deus vai restaurar quem odeia ele. Isso não tem lógica. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Deus, como é que Deus andaria com Israel? Israel adorando ídolos, se curvando ali ao diabo com as suas imagens de esculturas. Deus não pode. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, ou vai amar um ou odiar a outro. Ninguém pode servir a Deus e amar Mamon. Não pode. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios 10, 20 e 21, ninguém pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios, tomar o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes que o Senhor? Não podemos estar tutubiando. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é Deus, segue. Não fica coxando em dois pensamentos. O Espírito Santo está falando com muita gente aí, crente. Quem está me assistindo, escuta a voz de Deus. Você que está dizendo que é crente, se é em Cristo, segue Jesus. Se você ainda está com as coisas mundanas, não engane Deus não. Você pode me enganar, eu te enganar, mas a Deus ninguém engana. Então tem que ser crente fiel à palavra do Senhor, crente. Jesus disse: se vocês permanecerem nos meus mandamentos, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8. Então, muito cuidado com esse meio barro, meio tijolo, meio cama sobe, cama desce. Vigia. Então, Deus restaurou os filhos de Coré porque eles tiveram sede. Tu entende isso aqui? Eles tiveram fome. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu anelo a tua presença, Senhor. Tua presença gloriosa, graciosa, perdoadora, amorosa, fiel, cheia de ternura. Aleluia. A gente estava assistindo a prisão de Deolane e veja quantas pessoas estavam ali, os fãs dela, querendo ela, com a foto dela. Os cantores, jogadores, os políticos. Um pecador querendo outro pecador. Homem desejando homens. E a gente não vê almejando e anelando o Criador eterno. E como Deus restaurará a presença, primeiramente, a primária aqui, a priori aqui é Deus. Irmão, Deus vai restaurar meu casamento, meu trabalho. Não. Priori é Deus, irmão. É Ele tem que ser o centro de tudo. Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o centro da sua família. Tem que ser o centro do seu trabalho. Antes de tudo, Ele é em primeiro lugar. O primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma.
todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, 1 João diz que, primeira carta de João diz que amar a Deus é obedecer seus mandamentos. João 14, 21 a 23, Jesus diz, aquele que me ama, obedece, adora, se prostra, reverencia, se humilha, se quebranta, teme, obedece os meus mandamentos. Quem não me ama, não obedece os meus mandamentos. João 8,47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não escuta, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então Jesus sabe muito bem quem é e quem não é. Lucas 6,46, Jesus diz, vós me chamais de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Em Mateus 7, versículo... Oh, glória a Jesus. Deixa eu ler aqui. Mateus 7, versículo 21. Muitos me dirão naquele dia, não é? 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E toda iniquidade é pecado. Essas pessoas aqui que receberam esse decreto, Jesus diz, eu nunca conheci. Esse conhecimento aqui é relacionamento, é comunhão. Ele está dizendo, nunca tive comunhão com vocês. Nunca. Em 1 Coríntios 12, 3, tem algo muito lindo aqui para a gente falar. 12:3 de 1 Coríntios. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Jesus vai dizer, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos? Não expulsamos demônios? Não fizemos muitas maravilhas? Eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Então não era o Espírito Santo operando nessas pessoas, pois só pode chamar Jesus de Senhor pelo Espírito Santo. É Ele quem nos revela que Jesus é o Senhor, que manda em anjo, arcanjo, querubim, serufim, no céu, na terra, no espaço, na galáxia, no diabo, nos demônios, na morte, no inferno, na doença, no ouro, na prata. Jesus é o Senhor eterno. Quem nos diz isso é o Espírito Santo. E veja que ele diz, Senhor, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos, nós, eu não faço nada. Quem opera é o Espírito Santo, quem cura é o Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo que o espírito imundo, ele sai. Quem opera maravilhas, quem ressuscita morto, faz cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, é o Espírito Santo. Não eu, não minha esposa e nem você. Essas pessoas são mentirosas. E Jesus diz, eu nunca conheci vocês. Quer dizer, o meu espírito nunca habitou em vocês. Aleluia. Nunca o meu espírito habitou em vocês. Eu não tenho comunhão com vocês. São mentirosos. Vocês que praticam iniquidade. Vocês pecavam, vocês eram instrumento do diabo. Está dizendo que fazia maravilhas e prodígios. É o que? No meu nome? Não conheço nem vocês. Era vocês que faziam. Porque quem opera é o Senhor, quem opera é o Espírito Santo, no nome de Jesus. Oh, Deus grande, receba esse ensinamento. Muitos vão quebrar a cara, crente. Por isso que é o Espírito Santo que fala pelo poder da sua palavra, ele que abre nosso entendimento e faz compreender para obedecer cada vez mais ao Senhor. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. O servo gosta de se alimentar perto de águas.
quando está sendo caçado. Ele dirige-se ao rio, fica submerso pelo tempo que seu fôlego lhe permite. Depois nada rio abaixo, no meio do leito, a fim de não tocar os ramos das árvores que pendem ambas as margens. Assim, ele evita que os cães de caça farejem seu odor. Às vezes ele permanece na água apenas com a ponta do focinho para fora, até ser encontrado. Numa perseguição ele fica exausto, a ponto de desfalecer e anseia pela água intensamente. Ele está fugindo dos caçadores, não é? Ele fica ali com o seu focinho e a água vai tirando o cheiro para que os outros predadores não sintam e peguem ele. Então a água tira aquele odor e ele consegue escapar, muitas vezes consegue escapar. Então quando ele está sendo caçado, ele anseia pelas águas, entendeu? O que os filhos de Coré estão dizendo, como o cervo brama pelas correntes das águas para escapar dos seus algozes, dos seus predadores. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Como está tua alma por Deus? Tua alma está suspirando. Você está suspirando por Deus? Aleluia. Você está anelando, tendo fome dele, sede, desejo de Deus. Aleluia. Ou as vaidades da terra estão lhe esfriando, crente. Tudo é vaidade, já disse Salomão. Aquilo que é vão, que passa. Você está orando, você está lendo, você está louvando. Se tem tempo de ir para o culto, você vai. Aleluia. Não sou juiz aqui para bater o martelo, mas aqui é uma referência para que você aprenda a suspirar por Deus. É verdade que nós somos materialistas, nascemos de novo, o Espírito Santo está nos ensinando as coisas de Deus, buscar o reino de Deus, e as demais coisas o Senhor acrescentará, não é? Mateus 6, 25 ao 33. A gente sabe que temos os afazeres de casa, os trabalhos, arrumar a casa, trazer a comida para dentro de casa. Mas Deus está sendo a primazia. Lembre-se, eles foram restaurados porque eles tiveram sede de Deus. O predador aqui tipifica literalmente o próprio Satanás que vem nos perseguir para nos matar. Romanos 8,36, Paulo diz que por amor a Deus somos entregues à morte todo dia. Então todo dia o diabo quer nos pegar. E Deus nos dá livramento todo dia que a gente vê, que a gente não vê. Aleluia. Então, como o servo desejava a água para escapar do seu predador ou dos seus predadores, para não virar ali um galeto, ele anelava. Assim, uma comparação que ele faz. Assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. Aleluia. Que Deus nos ajude a desejá-lo cada vez mais, crente. Buscá-lo pela sua palavra e buscá-lo em oração, sentir a presença do Espírito Santo e ouvir a voz de Deus. Glória a Jesus. Que a gente possa aprender com esse Salmo 42, querer mais. E os dias são maus. Mateus 6, 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta as dificuldades que o dia tem. E as coisas estão de cabeça para baixo cada vez mais, irmãos. E devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto ele está por perto. Em Amós 8:11, o Senhor diz na boca de Amós: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome. Mas não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Correrão de um lado para o outro e não encontrarão. A hora é agora, irmãos. A hora é já. Sobre a raia. A hora é esse momento. Eu não sei quantos vão assistir essa live. Não sei aonde vai chegar. Mas se apegue, crente. Se apegue. Se a gente não se encontrar aqui, a gente tem que se encontrar no céu. Olhe quantas pessoas desprezam Deus, que não querem nada com Jesus. Nada com Jesus. Veja aquela senhora. Tu lembra daquele MC que morreu? Que a tia sonhou que ele estava no mato. O MC Brian. Foi aquela repercussão. Acharam o rapaz foi assassinado.
Você vê o quê? 1 mês ou 2 meses depois, a mãe dele, né? Foi 1 mês ou 2 meses depois, a mãe dele se matou, tirou a própria vida. E agora? E agora? E agora? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, irmãos. Os crentes estão se envolvendo com TikTok, os crentes estão se envolvendo com dinheiro, os crentes estão se envolvendo com as coisas da terra. Não vou generalizar, mas a maioria dos crentes é difícil. Suspira minha alma por ti, ó Deus. Desejar Deus mais do que mulher, mais do que marido, mais do que filhos, mais do que praia, mais do que as vaidades da terra. Nem tu vai endoidar, tanto orar. Tá bom, Deus já ouviu, Deus já fala contigo, não precisa disso não. Isso é o diabo, isso é o cão. Ore, ore, até o joelho ficar roxo. Ore, ore, até Deus ouvir. Ore, até Deus responder. Ore, ore, ore. Aleluia. Os dias são maus. Buscai a mim, diz o Senhor, enquanto a porta estar aberta. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Primeiro que Deus tem que receber, não é? Deus quer ver a intenção do coração, Deus quer ver por que você quer tanto Ele. Eu lembro de Atos capítulo 8, está ali o Simão, o mágico, ele queria que Pedro desse ali o poder do Espírito Santo para ele ganhar dinheiro. Aí Pedro diz o quê? Tu está perturbado, morre tu e esse teu dinheiro. Aí te arrepende antes que Deus te manda juízo, ele ore por mim para que isso não aconteça. Está em fé de amargura, Simão. Pense, então queria o poder de Deus para ganhar dinheiro. Queria lucrar. Então jogar búzios, tarô, fazer ali, ó, uma mandinga com o poder do Espírito Santo. Então, para que tá buscando Deus? Tem sede de Deus para quê? Muitos em João 6, Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, né? Aí Jesus foi embora. A Bíblia diz que no outro dia uma multidão foi atrás de Jesus. Mestre, como chegasse aqui? Jesus estava do outro lado da montanha. A turma achou Jesus. Aí, mestre, como é que chegasse aqui? Porque a Bíblia diz que eles queriam pegar Jesus a pulso para fazer rei. Não, deixa eu ler isso aqui é muito interessante. Aleluia. João 6, irmão, João 6. Cadê? João 6. Versículo 20. Versículo 22. João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara nele com seus discípulos, mas que estes tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali nem seus discípulos, entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Olha porque estavam querendo Jesus, sede de Deus. Achou ele. Na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe, olha, Jesus já ligado neles. Em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Você está pensando que eu tenho o quê? Auxílio moradia, Está pensando que eu trabalho no CRAS? Está pensando que é cesta básica, Você quer encher o bucho de graça? Trabalhai. Cadê? Mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este selou o Pai, Deus. Então perguntaram-lhe: que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Crê em mim. Disseram-lhe, pois: que sinal tu fazes para que o vejamos e creemos em ti? Que operas tu? Olha para aí. O dia anterior eles comeram do pão. Um dos sinais, tinha 5 pães e 2 peixinhos, lembra aí? E o Senhor multiplicou. Que sinais? Que fazes tu? Olha um bando incrédulo
Queriam tapear Jesus, crente. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Aí Jesus diz aqui que eles comeram maná, mas que Jesus é o verdadeiro pão vivo. Ele diz, eu sou o pão da vida, né? João 6,48 aí. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram e morreram no deserto. Quem comer do meu pão não vai morrer. Aí começa um bate-boca. Mas eles foram atrás de Jesus, sede de Deus, por causa dos sinais. Você está buscando Deus por quê? Seu Bolsa Família? O que mais? O auxílio gás, o gás aumentou, viu? O gás aumentou. O auxílio gás aí, você está buscando Jesus por quê? Isso é pecado? Não, claro que não, irmão, isso não é pecado. Mas o que é primazia? Jesus diz, ó, a obra que Deus quer que vocês creiam que Ele enviou. Que sinal tu faz, Senhor? Então a obra de Deus é que eu e você tem que crer que Jesus é o Messias, que Ele é o Filho encarnado, Deus encarnado. Creia e pratique os mandamentos. E aqui Jesus vai pegando eles, olha. Muitos estão tendo sede de Deus porque Deus é poderoso para realizar milagres. E estão pensando que Deus é Erivaldo, que Deus é você. E não é, crente. Quer ludibriar Deus. Então, quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Não é assim não. Não é chegar aí. Então, eles estavam com o coração quebrantado. Isaías 66, ele diz o quê? Um coração quebrantado, o Senhor diz que não desprezará, nem que teme, né? E que treme da sua palavra. Isaías 66, veja aí. Cadê? Versículo 2. Porque minha mão fez todas estas coisas, e assim todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então Deus vai olhar para o pobre abatido de espírito e que treme da palavra de Deus, crente. Então, a alma ter sede de Deus é saber que viver a vida de Deus, querer, desejar, praticar os mandamentos de Deus. É isso que Deus está olhando. Entendeu aqui? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem quer viver a vida de Deus, que quer renunciar às coisas do mundo, o próprio eu, e sofrer por causa disso. Sofrer perseguição, desprezo, ser inferiorizado, rebaixado, anulado, excluído de tantos ciclos aí familiares, amigáveis, até pode perder até emprego. E no final pode perder até a própria vida. Porque escolheu viver a vida divina, crente, e não mais a vida mundana e terrena e maligna. Então são essas pessoas que Deus está olhando. Por isso que é tão difícil quando a gente evangeliza, as pessoas se arrependerem. Elas não querem Deus. Elas continuam vivendo como se Deus não existe. Vai pagar um preço muito caro. Quem já morreu, está lá no inferno, não pode voltar para falar. Lembra aí Lucas 16 do rico e Lázaro. O rico vivia esplendidamente e Lázaro mendigando, até os cachorros lambiam das feridas de Lázaro. Um dia o rico morreu e a morte levou Lázaro. Mas Lázaro, crente, foi para o seio de Abraão, e o rico, o inferno. E ele queria sair e Abraão disse, não, quem está embaixo não sobe, quem está em cima não desce. Então a hora é agora. Crê na existência de Deus, crê. O céu é o trono de Deus. Isaías 66:1. O céu é o meu trono, a terra os cabelos de meus pés. Que casa me edificareis? Então, minha alma, a alma aqui fala das emoções, desejo, prazer, vontade, sentimento. Essas emoções boas, alegria do Criador, felicidade de teu Criador, o amor pelo Criador. Aleluia. Então tem sede de Adonai aqui. O Deus vivo. Olha como o salmista diz. O Deus vivo. Não é um Deus morto. Não é um Deus boneco de Olinda. É um Deus vivo. Que tem boca e fala, que tem olho e enxerga, nariz e cheira, mãos e apalpa pernas e anda, os ouvidos escuta, crente. Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face do Senhor. A face de Deus fala do favor de Deus, da graça de Deus. Quando entrarei e me apresentarei. Não é Silvio Santos, já morreu. Não é qualquer cantor e ator. Não é homem, não é ser humano. Eu quero a presença. Quando eu vou entrar? Quando? Jesus nos fala da vida eterna. Quando vamos nos apresentar diante do Senhor.
Em Marcos 8, Jesus fala algo tremendo, viu? 34 ao 38. Chama da multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perderá. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do evangelho, a salvará. Pois que aproveitaria o homem se ganhasse todo o mundo e perdesse sua alma? O que dará o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Tem que desejar sofrer por ele. Aleluia. E assim chegar na presença de Deus sem mancha, sem ruga, irrepreensíveis diante do Senhor, crente. Aleluia. Muito cuidado, isso é muito sério. Estão vivendo na brincadeira, achando que Deus é brincadeira, achando que Deus é a praça é nossa, que gosta de piada e papapá. Quando chegar diante dele, minhas lágrimas servem-me de mantimento, aleluia, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Aqui uma depressão tremenda da alma, pois eles queriam a presença de Deus e profundamente uma tristeza muito grande. E outros perguntavam: cadê teu Deus? Cadê teu Deus? A tristeza não era por causa de carro, não era por causa de dinheiro, não é por causa de mulher, de marido, de filho. A tristeza é porque queria a presença de Deus. Meu Deus do céu, como isso é tremendo. Irmão, Deus ainda não fez milagre, não sei quem. O salmista aqui está triste porque Deus ainda não se manifestou para ele. Tu estás triste por quê, crente? Qual é a tua tristeza? Irmão, meu Bolsa Família não saiu. Meu celular não saiu. Tristeza. E alguém pergunta: onde está teu Deus? Diz assim: onde está teu carro? Onde está teu Bolsa Família? Onde está teu salário? Onde está tua roupa? Onde está tua mega ré? Onde está tua chapinha? E aí? Meu Deus. Porque entenderam que era Deus. A tristeza maior é a presença de Deus. Só está cabisbaixa porque não está sentindo mais a presença do Senhor. E muitos são conformados com essa negligência. São conformados demais. Irmão, Deus me entende, irmão. Deus me entende. Deus já me conhece, já sabe quem eu sou. Meu Deus. Quando me lembro disto, me recordo, vou pensando, dentro de mim derrama a minha alma. Meu Deus. Pois eu costumava ir com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Estou com saudade de ir para os cultos. Aleluia. Estou com saudade de ir com a multidão à casa. Vamos para onde? Vamos para a praia? Não. Saudade de celebrar, festejar, homenagear, dar glória. Eu estou com saudade. E ali aqui, sendo Jerusalém, estou com saudade para o templo, de orar. Olha como Deus é tão importante, como devemos valorizar tanto o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando eu lembro, dentro de mim derrama a minha alma. Você está com a sua alma derramada. Estou com tanta saudade. Eles estão, aqui os filhos de Coré estão presos, a depressão prendeu eles. Uma tristeza muito aguda. A cara muito triste. Aleluia, aleluia. Costumava ir com a multidão. E veja com a maioria dos crentes, quando vão para o culto, é uma anarquia no meio da rua. Outros sem reverência. Outros irmãos já muito apressados para chegar logo no começo do culto. Quem trabalha larga, vai logo para a igreja. Aleluia. E alguém não entende, não é? É porque não tem essa experiência. Amado, só pode ter essa sede de Deus quem tem experiência, experimenta a presença do soberano. Quem não tem, irmão, tá nem aí, ó, dorme, ronca.
Mas quem tem experiência, não. Televisão não, internet não. Amizade, eu quero Deus. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor. Não foi cabisbaixo, não foi resmungando. Que igreja longe, que lá distante. Eu fui com voz de alegria. No Salmo 100, né? Entrai na casa do Senhor com voz de alegria, né? Com cânticos. Quando você chega no templo consagrado ao Senhor, você já chega com voz de louvor, voz de alegria. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Deus é fiel. Aleluia. Você já chega transbordando. Irmão, eu tô o pó, irmão, aqui. O pó, tô uma bagaça. Vim rebocado pelo anjo. O Espírito Santo me rebocou, irmão. Tava nem com vontade de vir pro culto. Olha, bando de terra seca, irmão. É com a multidão que festejava. É porque não tem consciência. Que essa live aqui chegue em muitos corações. Não tem essa consciência de que Deus recebeu você na presença dele. Aqui, pela fé em Deus, pelo Messias que ia vir, Jesus é o Messias, já veio. Deus nos recebe por causa de Jesus, crente. A felicidade de você louvar e adorar a Deus, porque Jesus abriu o caminho vivo para nós chegarmos à presença do Senhor. Você não fica feliz quando você vai para um lugar, alguém que lhe conhece, lhe dá o ingresso? Você não fica feliz? O sangue de Jesus é o ingresso para a gente chegar na presença do Pai. Então podemos chegar, irmãos, podemos chegar através do sangue imaculado de Jesus, na presença. Então quando a gente vai se juntar, não é mais um dia, bater cartão, e assim o que vai ter, oração, louvor, oportunidade, pregação, alguém se converte, terminou, vai embora. Deus vai receber aquele culto como um cheiro suave, nenhum culto a Deus é igual. Toda celebração o Espírito Santo manifesta algo, como ele recebeu aquela oferta, ou ele rejeitou aquela oferta. Então o salmista diz, quando ia com o coração alegre, festejando e glorificando a Deus, com a multidão que festejava, veja que alegria, vamos para a casa de Deus, irmão, não vamos para a casa de Lula, não vamos visitar a casa de Silvio Santos, não. Tu entende isso aqui? Tu entende como tem tanta gente, por não ler a palavra, tanta gente que vai para a casa do Senhor. Vai não, terra seca. Vai não. Fica na tua casa. Os irmãos. O primeiro. A gente tava descendo para ir no supermercado. Aí tava subindo dois irmãos na ladeira. Saudei com a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. E o outro bufando já, subindo a ladeira. E nem a paz do Senhor deu. O salmista está dizendo, pois eu costumava ir com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor. Na rua você já vai assim, olha. Ô, glória! Você já vai, ó. Olha. Só o irmão, como o irmão é alegre. Ó, a irmã, como a irmã é alegre. Você já passa essa alegria influenciando os outros que ainda não se converteram. É não, já, hein? Olha. Cara de carranca. Cara de defunto. Cara de um morto-vivo. E ainda vai com aquela responsabilidade. Eu tenho que ir, né? Só tem eu. Oh, aprendemos aqui com o Salmo 42 que a gente possa ir com alegria, já cantando, já cultuando a Deus no meio da rua. Veja que ele diz aqui, quando eu penso nisso, né, dentro de mim minha alma derrama minha alma, pois eu costumava ir com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor. Então eles já foram cultuando antes de chegar no templo. Quantas vezes eu em casa, orando para Deus me guardar, né, indo para a igreja, e louvava, orava, sentia a presença de Deus. Quando chegava no culto, aquela carniça, aquele fedor do cão, espiritualmente falando. Um desânimo, meu Deus,
Olha, Jesus, eu já vim. Isso lembra da pandemia também, né? Quando fechou tudo, foram poucos que sentiram falta de chegar na igreja, né? Com certeza. E muitos que aproveitaram aí essa oportunidade para se revelar e sair, largar tudo. Abandonar a fé, deixar tudo. Pois é. Como tu estás indo para a casa do Senhor, crente? Já estou terminando. Como tu estás indo para a casa do Senhor? Tu é feito um defunto? Estás no carro do ML? Tu estás indo rebocado, rebocada? Tu estás indo feito um salmista aqui? Feliz, cantando? Se não tiver, vá. Se já está, continue. Porque estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. A presença de Deus vai trazer salvação. A presença de Deus vai trazer livramento. Ele está dizendo o quê? Deus vai aparecer. Deus vai chegar. Por que está abatida? Porque estás triste. Ele está falando para ele mesmo. Já se olhou no espelho? Está dizendo assim, por que estás triste? Levanta a tua cabeça. Se Deus não fez, Deus vai fazer. Eita Deus, eu creio, Jesus. Levanta a cabeça. Deus é contigo. Olha os livramentos, olha as bênçãos, estás ouvindo, falando, andando, respirando, tem casa, estás dormindo, estás acordando, tem feijão, tem arroz, tu tem comida, tem bebida, tem calçado. Tu estás vivo, estás viva. Fala para ti mesmo, crente, fala para ti mesma. Está abatida por quê? Eles estão com alegria, essa depressão está dando lugar à alegria. Jesus prometeu em João 16, 20, e eu converterei a vossa tristeza em alegria, e alegria ninguém tirará. Outra vez vocês vão me ver. Terceiro dia Jesus estava lá. Jesus é Deus de tirar essa tristeza e converter em alegria. Toma posse. Vai sair esse estado emocional de tristeza e vai dar lugar ao estado emocional de alegria, felicidade, contentamento na presença do magnânimo Deus, do soberano Senhor da glória. Dá uma glória para Jesus, crente. Deus vem aí. Sobre a o Espírito Santo, além de ele estar aqui, e Deus vem ali encher de alegria. Vem tirar essa tristeza que está dentro do seu coração. Eu creio. Toma posse, crente. Do meu coração. Decepções, desilusões. A gente aqui, meu Deus do céu, experiências amargas. Pessoas que a gente esperava uma coisa e foram outras dentro de igreja, causando uma tristeza muito grande, mas o Espírito Santo está dizendo, levante a cabeça, porque está batida a tua alma. Você está esperando em quem? No homem pecador ou em mim? Que sou santo, perfeito, fiel, sou justo, sou eterno. Está esperando em quem? Dependendo de quem? Aleluia. Se você depender do homem, maldito o homem que confia no outro homem. Jeremias 17:5. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, crente. Jeremias 17:7 ali em diante. Você está esperando em quem? Tua alma está abatida por quê? Eles estavam almejando ir para os cultos, estavam almejando a presença de Deus, estavam almejando Deus perfeito, Deus vivo. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ainda vou elogiar, ainda vou dar o culto de ação de graça na salvação, Deus Salvador, da presença do Senhor. Isso aqui é para quem é crente. Quem não é, está tirando a vida. Quem não é, está... Ó meu Deus, dentro da minha alma, dentro de minha alma, dentro de mim, a minha alma está abatida. Está falando para Deus. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Aqui ele está falando dos montes, Monte Sião, o monte pequeno, os Hermonitas, desde os montes. Está lembrando do Senhor desde os montes. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das catatubas, aqui são as calhas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Eles estão pensando que a tristeza, o abatimento que eles estão vivendo é a mão de Deus pesando sobre eles. Já parou para pensar como Jó? Muitas coisas estão acontecendo na sua vida, aleluia. Como a mão de Deus pesando, castigando você. Mas tem coisas que não é a mão de Deus, crente. Lembre,
Eles não pecaram para eles sofrerem assim. Os pais pecaram. Aleluia. E eles foram absorvidos. Em João 9,9, os discípulos disseram: Senhor, olha o cego aí. Quem pecou? Ele ou os pais? Para ele mendigar assim. Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais pecaram. Ele está assim para nele se manifestar as obras de Deus. Não importa que eu manifeste. Eu que estou no mundo. Cuspiu no chão, fez lodo, botou no olho, vai se lavar. Quando voltou, voltou enxergando. Nem tudo é pecado. Nem todo sofrimento é resultado de pecado. Deus castigando por ofensa ao Senhor. Tudo isso está acontecendo porque é a vontade de Deus para Deus manifestar a glória dele nessa situação. Eita Jesus, como eu creio. Pega aí, crente. Tu crê. Aleluia. Não é a mão de Deus castigando eles aqui. Nem tudo é a mão de Deus. Essa situação está pelo avesso. É para Deus mostrar que ele é Deus que arruma. Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais pecaram. Ele nasceu cego. Meu Deus do céu. Foi Deus que fez aquele homem nascer cego. Para quando Jesus começasse o ministério, Jesus fosse lá e desse visão para aquele cego. Porque um dos ministérios de Jesus, ele daria visão a cegos, né? Foi profetizado por Isaías. E aí? Então nem tudo as ondas de Deus vêm sobre nós. O sofrimento que você está passando, dores, alma batida, não. Deus permite, como Lázaro, a morte de Lázaro. Lázaro estava doente. Jesus, a enfermidade não é, mas é para a glória de Deus. Aí Lázaro morreu. Jesus chega lá, 4 dias depois, tira a pedra, orou. Lázaro, vem embora. E Lázaro veio vivo, mas ele disse: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, por essa enfermidade. Esse problema, Deus será glorificado e o Filho de Deus será glorificado. Receba em nome do Senhor Jesus. Deus vai mostrar que ele manda e desmanda, e vai mostrar que Jesus está vivo à direita do Pai e que o nome do Senhor será exaltado nesse problema. Jesus vem aí e resolver essa situação. Ele vai reverter, crente. Receba, tome posse, guarde no seu coração e espere a reviravolta, porque tu louvarás na presença do Senhor. Marta e Maria louvaram ao Deus vivo porque Jesus realizou esse milagre. Ô glória! Contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. Um coração, uma oração ao Deus da minha vida. Olha a certeza, a misericórdia, a compaixão de Deus estaria sobre eles. E de noite eles estariam cantando e não murmurando, cantando e orando ao Deus da vida deles. Outra coisa, eles não se desviaram, não foram buscar outras religiões. Já que eu estou orando, Deus não faz nada, Deus não se manifesta, não tenho resposta, então vou procurar outros meios. Não. O Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Receba aí, de dia a misericórdia, de noite louvores a Deus, em oração a Ele. Direi a Deus, minha rocha. Olha que coisa linda. Por que te esqueceste de mim? Não pensa em mim? Não lembra mais de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Lamentações para cima e para baixo, porque os filhos do capeta aí, aproveitando essa deixa e arriando a lenha, desmoralizando, mas não. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Tu não é crente? Cadê teu Deus? Tu não é crente? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? É como uma ferida mortal, Senhor. E Deus observando. Em Gênesis 8:1, Deus lembrou-se de Noé. Deus lembrou-se de Ana. Deus lembrou-se de Sara. No Novo Testamento, Jesus esqueceu, foi? E Jesus tem amnésia? Quando ele ressuscitou, o anjo disse assim, avisa aos discípulos que vai encontrar ele no mar da Galileia. E a Pedro, avisa a Pedro, ele não esqueceu de você. Aleluia. Esqueceste de mim? Nada. Os olhos de fogo estão assim, olha, olhando. Como com ferida mortal, os inimigos vão ser envergonhados. Porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salvação aqui é a palavra Yeshua.
Yehoshua, Jesus. Ele é a salvação, o Deus Salvador crente. Finalizando aqui o Salmo 42, para quem vai assistir até o final, por que está abatida a minha alma? Perturbação, inquietação, desassossego, impaciência. A alma, olha, borbulhando, ó. Espere em Deus. Nesse momento, em nome de Jesus, espere em Deus. A sua alma e a minha alma, a nossa alma entra em sossego agora. Espírito Santo de Deus, dê calmaria a todos nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, dê calmaria. Aleluia. Que saia essa perturbação, Pai, da mente. Saia esse abatimento, saia essa tristeza, Pai. Que o Senhor venha renovar o fervor de oração, o fervor de louvor, o fervor da fé, de acreditar na Tua palavra, que Tu estás trabalhando para quem espera em Ti, Senhor. Aleluia. Pois o Senhor é Deus de restaurar, é Deus de trazer alegria. O Senhor trouxe os filhos de Coré para a Tua presença. O Senhor ainda é Deus de revirar, fazer reviravolta em nossa história. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, ele mude essa cena. Espera em Deus, porque tu ainda vai louvar. Confia que o Senhor vem te socorrer, porque socorreram eles. Aleluia. Compartilhe essa mensagem, que chegue em vários corações que estão abatidos, tristes, que possam ser edificados e que possa cantar o hino da vitória e que você dê o seu culto de ação, de graça. Seja assim, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Se Jesus não voltar e se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 43, que é uma oração de livramento pedindo socorro a Deus. É outro salmo também tremendo. Amém, crente? Deus abençoe a todos que entraram. Compartilhe essa live aí. Foi uma bênção. Ore comigo. Pai bondoso. Ó Deus fiel, te agradeço, Senhor, por a tua palavra, pela tua presença, por ter nos ensinado lições tremendas, Senhor. Perdoa as nossas inquietações, nossas perturbações. Como Pedro diz, lançai sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Glorifica o teu nome naqueles que ainda vão ouvir, Pai. Assim como tu tens glorificado cada vez mais. Fale conosco. Salva almas para o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que ainda não é crente, você que ainda se converteu, dobre seu joelho, venha para Jesus. Morreu na cruz para te livrar da ira vindoura. Dobre seu joelho, confesse seus pecados, procure uma igreja mais próxima, séria, e diga ao pastor que você se converteu aqui nessa live. Amém? E Deus lhe ajudará na caminhada até o céu de glória. A paz do Senhor. E se Jesus não voltar, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo teu coração, fica na paz do Senhor e não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Pai do Senhor, crente, abra a boquinha da glória para Jesus. Ô glória!